O contrato estava sobre a mesa de Mogno. 7 páginas de cláusulas que transformam segredos em correntes invisíveis. Ninguém poderia saber. Jamais. Esse era o acordo que Tiago Almeida Vasconcelos oferecia e Mariana Duarte precisava aceitar, mesmo sem compreender completamente as consequências daquele papel que acabara de assinar com mãos trêmulas. Tiago construiu um império no setor de tecnologia e inteligência artificial. Aos 42 anos, comandava a Vasconcelos Tech, empresa que valia bilhões e cujas soluções alimentavam desde aplicativos bancários até sistemas de segurança nacional. Seu nome era sinônimo de inovação em todo o país. Mas por trás das capas de revistas e dos prêmios empresariais, existia um homem marcado por uma perda que ninguém da mídia conhecia completamente. Júlia havia partido 3 anos antes. Não é o acidente, como alguns especulam. Ela simplesmente desaparecera durante uma viagem de negócios a Dubai, deixando apenas uma carta explicando que não suportava mais viver na sombra de um homem cujo trabalho consumia cada segundo de existência. O divórcio fora silencioso, acobertado por acordos milionários de confidencialidade. Para o mundo, Tiago era viúvo. A verdade era que sua esposa escolheria uma nova vida em algum lugar do mundo, longe dos holofotes e das obrigações que o sobrenome Vasconcelos carregava. Desde então, Tiago se torna ainda mais fechado. A sede da empresa em Florianópolis, estrategicamente posicionada para atrair talentos internacionais enquanto mantinha custos competitivos, transformou-se em sua fortaleza. Ele raramente saía, raramente socializa. Seus únicos momentos fora do escritório eram reuniões com investidores ou apresentações obrigatórias em eventos do setor. Foi em uma dessas ocasiões que tudo começou a mudar. O Congresso Nacional de Inovação Tecnológica acontecia no centro de convenções da cidade. Tiago estava lá apenas por obrigação, prestes a apresentar o mais novo algoritmo de aprendizado de máquina da empresa. Sua assistente anterior, Patrícia, havia pedido demissão na semana anterior para cuidar da mãe doente em outro estado. Ele precisava de alguém imediatamente, alguém que entendesse a dinâmica brutal de sua rotina. Mariana Duarte tinha 29 anos e uma história que poucos conheciam. Formada em administração com especialização em gestão executiva, ela trabalhou nos últimos 5 anos em uma empresa de consultoria onde aprendera a antecipar necessidades, resolver crises e manter a discrição absoluta. Mas havia algo mais. Mariana sustentava sozinha a casa onde morava com o irmão mais novo, Davi, que cursava medicina e dependia completamente dela, desde que os pais faleceram em um naufrágio durante férias no litoral nordestino. Ela estava no congresso representando um cliente, organizando os bastidores de uma apresentação menor, quando esbarra literalmente em Tiago nos corredores. As pastas que carregava se espalharam pelo chão de mármore. Ele se abaixou para ajudar, seus olhos encontrando os dela por um instante que pareceu congelar o tempo. Havia algo naquele olhar. Cansaço, talvez, ou solidão disfarçada de eficiência. Naquela noite, o headhunter da Vasconcelos Tech ligou para Mariana com uma proposta. Tiago Vasconcelos precisava de uma assistente executiva. O salário era 3 vezes o que ela ganhava, mas havia condições. Ela precisaria estar disponível 24 horas, 7 dias por semana. Viajaria quando necessário e assinaria um contrato de confidencialidade mais rígido do que qualquer acordo que já tivesse visto. Mariana aceitou sem hesitar. Davi precisava de dinheiro para uma cirurgia experimental de reconstrução óssea após uma infecção grave que quase lhe custou a perna. Os planos de saúde negam cobertura. O procedimento custaria uma fortuna. Aquele emprego era a resposta que ela rogava ao universo há meses. O que Mariana não sabia era que o contrato continha uma cláusula específica, escondida na linguagem jurídica complexa da página 5.
Qualquer envolvimento pessoal ou romântico entre ela e Tiago resultaria em demissão imediata, perda de todas as bonificações acumuladas e uma multa de R$ 2 milhões por quebra de contrato. A cláusula existia porque o conselho administrativo da empresa, após o escândalo silencioso do divórcio, exigia proteções contra qualquer situação que pudesse manchar novamente a imagem do CEO. Tiago assinará aquela cláusula por pressão, mas também por convicção. Ele não planejava se envolver com ninguém nunca mais. O trabalho era tudo. O trabalho era seguro. O trabalho não partia no meio da noite deixando cartas frias sobre travesseiros vazios. Os primeiros meses foram exatamente como esperado. Mariana era excepcional. Antecipava cada necessidade de Tiago, organizava sua agenda caótica com precisão cirúrgica, filtrava chamadas e e-mails, preparava relatórios impecáveis. Ela trabalhava 16 horas por dia sem reclamar. Nos fins de semana, quando Davi tinha folga da faculdade, passava algumas horas com o irmão antes de voltar a responder mensagens e revisar documentos. Tiago notava a dedicação dela, a inteligência afiada, a maneira como ela resolvia problemas antes mesmo que ele precisasse pedir. Notava também as olheiras que ela tentava disfarçar com maquiagem, o café que substitui refeições, a tensão nos ombros quando o telefone tocava tarde da noite. Uma madrugada, ele encontrou Mariana ainda no escritório às 3 da manhã, terminando uma apresentação que ele precisaria em poucas horas. Ela não percebeu quando ele entrou. Seus dedos voavam pelo teclado, os olhos fixos na tela. Tiago ficou ali, na porta, observando. Havia algo hipnotizante naquela cena. A luz azulada do computador iluminava o rosto dela, revelando uma determinação que ele reconhecia. Era a mesma que via no espelho todos os dias. Ele se pegou querendo saber mais. Querendo entender o que a motivava, o que a mantinha acordada enquanto o resto do mundo dormia. Querendo perguntar se ela também se sentia sozinha em meio a tanta gente, mas não perguntou. Em vez disso, voltou para sua sala e fingiu não ter visto nada. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil. As conversas entre eles, antes estritamente profissionais, começaram a incluir pequenos comentários pessoais. Mariana mencionou casualmente que Davi finalmente conseguira agendar a cirurgia. Tiago compartilhou que detestava eventos sociais, porque sempre se sentia um impostor sorrindo para as câmeras. Eram migalhas de intimidade, mas suficientes para criar uma conexão perigosa. Antes que você continue assistindo essa história envolvente, faça parte da nossa comunidade. Deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma história e deixe seu like para fortalecer o nosso trabalho. Agora continue assistindo até o final, porque essa história está apenas começando e você não vai querer perder o que vem a seguir. A primeira vez que Tiago tocou Mariana foi por acidente. Eles estavam revisando contratos na sala de reuniões, lado a lado, quando as mãos deles roçaram ao alcançarem o mesmo documento. Foi apenas um segundo, talvez menos. Mas a eletricidade daquele contato reverberou por dias nos pensamentos de ambos. Tiago começou a se pegar observando Mariana com mais frequência. A maneira como ela mordia o lábio inferior quando concentrada. O sorriso discreto que iluminava seu rosto quando Davi ligava. A forma como seus olhos se estreitaram quando ela discorda de algo, mesmo que permanecesse em silêncio profissionalmente. Mariana, por sua vez, percebia detalhes que passavam despercebidos por todos. Tiago sempre bebia o café sem açúcar quando estava estressado, mas adicionava 2 colheres quando se sentia satisfeito com algum resultado. Ele tinha o hábito de passar a mão pelos cabelos quando pensava em soluções complexas. E havia noites em que ela o ouvia caminhando sozinho pelo escritório vazio, parado diante das janelas panorâmicas que davam para a Bahia Norte, como se procurasse respostas nas luzes da cidade. A viagem para uma reunião com investidores japoneses em Tóquio mudou tudo.
Foram 4 dias de negociações intensas, apresentações e jantares formais. Mariana acompanhava Tiago em cada compromisso, traduzindo nuances culturais, ajustando apresentações conforme o feedback que recebia. Na última noite, após fecharem um acordo de $50 milhões, Tiago sugeriu que jantassem em um restaurante tradicional, longe dos investidores e das obrigações. Era uma celebração discreta, apenas os dois. Mariana hesitou, mas aceitou. O restaurante era pequeno, escondido em uma rua lateral de Shibuya. Eles se sentaram no chão, sobre almofadas, separados apenas por uma mesa baixa. O saquê fluiu, as conversas se aprofundaram. Tiago falou sobre Júlia pela primeira vez, sobre a solidão que ele confundia com liberdade, sobre como construir uma empresa inteira para preencher o vazio que a partida dela deixaria. Mariana compartilhou seus medos sobre Davi, sobre o peso de ser responsável pela vida de outra pessoa, sobre como às vezes esquecia quem era além de uma cuidadora e uma funcionária exemplar. Quando saíram do restaurante, já passava da meia-noite. As ruas de Tóquio brilhavam com neon em movimento. Eles caminharam em silêncio até o hotel. Na porta do quarto dela, Tiago parou. Seus olhos encontraram os de Mariana e, por um momento infinito, o mundo ao redor desapareceu. Ele se aproximou lentamente, dando tempo para que ela recuasse. Mas Mariana não recuou. Quando os lábios dele se tocaram, foi como se todas as barreiras que haviam construído desmoronassem de uma vez. O beijo foi intenso, urgente, carregado de meses de tensão reprimida. Eles passaram aquela noite juntos. Não havia palavras sobre o que aquilo significava, sobre as consequências, sobre o contrato que ambos sabiam existir. Havia apenas 2 seres humanos desesperadamente solitários encontrando consolo um no outro. Na manhã seguinte, o voo de volta para o Brasil estava agendado para as 10 horas. Eles se vestiram em silêncio, evitando olhares diretos. No aeroporto, mantiveram a distância profissional de sempre. Mas quando o avião decolou e Mariana adormeceu na poltrona ao lado, Tiago segurou discretamente a mão dela, por baixo do cobertor da companhia aérea. De volta a Florianópolis, tudo mudou e nada mudou. Durante o dia, eles eram profissionais impecáveis. Mariana continuava eficiente, Tiago continuava focado. Mas as noites se tornaram deles. Encontros secretos no apartamento de Tiago, longe de olhares curiosos. Conversas que se estendiam pela madrugada. Um relacionamento que existia apenas nas sombras, protegido pelo silêncio cúmplice que ambos mantinham. O contrato pairava sobre eles como uma guilhotina invisível. Mariana pensava nisso todas as noites. R$2 milhões. Uma quantia que ela jamais conseguiria pagar. A demissão significaria não apenas perder o emprego, mas destruir completamente sua vida financeira e, consequentemente, o futuro de Davi. A cirurgia do irmão estava agendada para dali a 2 meses. Ela não podia arriscar. Tiago também carregava o peso da situação. O conselho administrativo já o observava com desconfiança após o divórcio. Qualquer novo escândalo poderia resultar em uma moção de desconfiança, potencialmente removendo-o da posição de CEO da empresa que ele próprio fundara. Mas quando olhava para Mariana, quando a segurava nos braços durante aquelas noites roubadas, nada disso parecia importar. 3 meses se passaram nessa clandestinidade. Eles se tornaram mestres da dissimulação. Ninguém no escritório suspeitava. As interações públicas eram frias, profissionais, calculadas. Mas cada olhar trocado carregava promessas silenciosas de encontros noturnos. Foi Renata Figueiredo, diretora financeira da Vasconcelos Tech e membro do conselho administrativo, quem começou a desconfiar. Ela notara pequenas mudanças. Tiago sorria mais. Mariana chegava alguns minutos atrasada ocasionalmente, algo impensável antes. Havia uma leveza no ar quando os dois estavam na mesma sala, por mais que tentassem disfarçar.
Renata era uma mulher calculista. Aos 50 anos, construíram carreira sendo implacável e observadora. Ela sabia que qualquer instabilidade na liderança da empresa afetaria os lucros e, consequentemente, seus próprios dividendos anuais. Decidiu investigar discretamente. Contratou um investigador particular. Nada ilegal, apenas observação. Em 2 semanas, tinha fotos. Tiago entrou no prédio residencial onde Mariana morava. Mariana saindo do apartamento dele de madrugada. Os dois jantando em um restaurante afastado no interior do estado. Renata guardou as evidências, esperando o momento certo. Esse momento chegou quando a empresa se preparava para abrir capital na Bolsa de Valores. Um processo que movimentaria bilhões e colocaria a Vasconcelos Tech entre as gigantes do setor. Qualquer escândalo agora seria catastrófico. Ela marcou uma reunião privada com Tiago, apenas os dois. Colocou as fotos sobre a mesa sem cerimônia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Atenção! Se você está gostando dessa história, chegou a hora de você fazer parte da nossa comunidade de forma definitiva. Se inscreva no canal agora, deixe seu like nesse vídeo e considere se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. Continue assistindo até o final porque essa história está chegando no seu momento mais intenso e você não pode perder o desfecho. Tiago encarou as fotografias sem dizer uma palavra. Seu rosto permaneceu impassível, mas Renata conhecia homens poderosos o suficiente para reconhecer o desespero por trás da máscara de controle. Você tem 3 opções. A primeira, encerrar esse relacionamento imediatamente e demitir Mariana Duarte com uma indenização generosa, alegando reestruturação. A segunda, renunciar ao cargo de CEO antes que o conselho descubra e force uma saída humilhante. A terceira, eu levo essas fotos para o conselho amanhã e deixo que eles decidam seu destino. Você tem até o fim do dia. Renata saiu da sala deixando as fotografias sobre a mesa, como evidências de um crime que ainda não foi julgado. Tiago ficou ali, imóvel, por quase 1 hora. Cada fotografia era uma facada. Não pela exposição em si, mas pelo que representava. Ele finalmente encontrara algo, alguém, que fazia a vida parecer mais do que uma sucessão infinita de reuniões e planilhas. E agora precisava escolher entre essa pessoa e tudo que construíram durante 20 anos. A decisão lógica era óbvia: encerrar o relacionamento, proteger a empresa, seguir em frente. Era o que qualquer executivo racional faria. Mas quando ligou para Mariana pedindo que viesse até sua sala imediatamente, Tiago percebeu que racionalidade era a última coisa que sentia. Mariana entrou com sua eficiência habitual, tablet na mão, pronta para anotar o que fosse necessário. Mas quando viu as fotografias espalhadas sobre a mesa, seu rosto empalideceu. As pernas fraquejaram. Ela precisou se apoiar na cadeira. Quanto? Ela sussurrou. Quanto tempo até me demitirem e cobrarem a multa? Tiago se levantou, rodeou a mesa e ficou diante dela. Pela primeira vez desde que se conheceram, ele assegurou publicamente, ali mesmo no escritório, com as câmeras de segurança gravando, com o risco de alguém entrar a qualquer momento: eu não vou permitir que isso aconteça. Ele disse, mas sua voz tremia. Mariana se afastou, lágrimas escorrendo. Você não entende. 2 milhões, Tiago. Eu não tenho como pagar. Vão destruir minha vida. A cirurgia do Davi é semana que vem. Se eu perder esse emprego agora, se tiver que pagar essa multa, eu perco tudo. Ele perde a chance de andar normalmente novamente. Então eu pago a multa. Eu cubro tudo. E sua empresa? O conselho vai te tirar. Você vai perder o controle de tudo que construiu. Não importa. Importa sim. Mariana gritou. Algo que nunca fizera. Sua voz ecoou pelas paredes de vidro. Importa porque você dedicou sua vida inteira a isso. Eu não posso ser a razão de você perder tudo. Tiago a puxou novamente, dessa vez segurando seu rosto entre as mãos. Mariana, escute. Júlia me deixou porque eu escolhi essa empresa em vez dela. Todos os dias,
Todas as noites, eu escolhi reuniões e estratégias e crescimento em vez de estar presente. Quando ela partiu, eu me convenci de que ela estava errada, de que ela não entendia a importância do que eu fazia. Mas a verdade é que eu estava errado. Construí o império vazio. E então você apareceu, e pela primeira vez em anos, eu lembro como é estar vivo. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. As palavras quebraram a última resistência de Mariana. Ela se agarrou a ele, soluçando, todo o peso dos últimos meses desabando de uma vez. Eles ficaram assim até que o telefone tocou. Era uma mensagem de Renata. 4 palavras apenas: acabou o seu tempo. Tiago tomou sua decisão. Pegou o telefone, ligou para cada membro do conselho administrativo, convocou uma reunião emergencial para aquela noite. Quando todos estavam reunidos na sala principal, ele colocou as mesmas fotografias sobre a mesa de reuniões. Antes que qualquer um pudesse falar, ele começou: essas fotos mostram meu relacionamento com Mariana Duarte, minha assistente executiva. Sim, isso viola o contrato de confidencialidade que ela assinou. Sim, isso quebra as políticas que vocês implementaram após meu divórcio. Estou aqui para assumir total responsabilidade. Mas não vou demiti-la, não vou terminar esse relacionamento, e não vou permitir que ela seja penalizada por uma decisão que foi minha desde o início. O silêncio na sala era pesado. Renata foi a primeira a falar, sua voz carregada de frieza calculada. Você está disposto a jogar fora tudo que construímos por uma funcionária? Por uma mulher que eu amo, Tiago corrigiu. E sim, se vocês me forçarem a escolher, escolho ela. Os membros do conselho trocaram olhares. O voto era óbvio. 7-2 pela remoção de Tiago como CEO. A moção foi aprovada. Ele tinha 30 dias para organizar a transição. Tiago saiu daquela reunião sem olhar para trás. Encontrou Mariana esperando no estacionamento subterrâneo, sentada no capô do próprio carro, abraçando os joelhos. Quando o viu, ela se levantou rapidamente. O que aconteceu? Eu não sou mais CEO. Mariana levou as mãos ao rosto, horrorizada. Tiago, não, por favor, me diz que você não fez isso. Ele sorriu, e era um sorriso genuíno, liberto. Fez. E pela primeira vez em anos, tenho certeza de que tomei a decisão certa. Mas a empresa, todo o seu trabalho. A empresa vai continuar. Vão nomear outro CEO. O mundo não vai acabar. Mas se eu tivesse escolhido diferente, se eu tivesse deixado você ir, esse seria um arrependimento que eu carregaria para sempre. Mariana chorava, mas dessa vez eram lágrimas de alívio e amor misturados. E a multa? O contrato? Tiago a puxou para perto. Meus advogados já estão analisando. O contrato tinha uma cláusula obscura que o tornava questionável em termos legais, considerando que eu tinha conhecimento da situação desde o início. Vamos brigar. Mas independente do resultado, você não vai pagar um centavo, eu garanto. 3 semanas depois, Davi passou pela cirurgia. Foi um sucesso completo. Tiago estava lá, ao lado de Mariana, na sala de espera, segurando sua mão durante as 6 horas de procedimento. Quando o médico saiu com a notícia positiva, eles se abraçaram ali mesmo, sem se importar com quem visse. Tiago renunciou oficialmente à posição de CEO. O processo legal sobre o contrato se arrastaria por meses, mas seus advogados estavam confiantes de que conseguiriam anulá-lo completamente. Ele ainda mantinha ações significativas na empresa, suficientes para viver confortavelmente pelo resto da vida, sem trabalhar um dia sequer. Mas ele não parou de trabalhar. Em vez disso, começou uma nova startup, menor, mais ágil, focada em tecnologias assistivas para pessoas com deficiência física. Davi, inspirado pela própria recuperação, se juntou ao projeto como consultor médico ainda estudante. Mariana assumiu a gestão operacional. 6 meses após deixar a Vasconcelos Tech, Tiago e Mariana se casaram em uma cerimônia pequena na praia da Daniela, apenas com amigos próximos e Davi como testemunha. Não havia fotógrafos, não havia notícias em revistas de negócios.
Foi apenas dois seres humanos prometendo escolher um ao outro. Todos os dias, independente das consequências. Na noite do casamento, deitados na areia enquanto observavam as estrelas, Mariana perguntou se Tiago se arrependia de alguma coisa. Ele pensou por um longo momento antes de responder. Me arrependo de ter demorado tanto para perceber que sucesso sem alguém para compartilhar não significa nada. Mas não me arrependo de nenhuma decisão que tomei desde que você entrou naquela sala, derrubou aquelas pastas e me olhou como se me visse de verdade pela primeira vez. Mariana sorriu, aninhando-se contra o peito dele. O contrato que deveria mantê-los separados acaba os unindo de uma forma que nenhum dos dois imaginara possível. Não foi um amor fácil, mas foi real. E no final, foi a única coisa que realmente importou. Chegamos ao final dessa história incrível. Se você gostou, agora é o momento de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e comentar aqui embaixo o que você achou dessa história. O que você faria no lugar de Tiago? Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também possam se emocionar. E não esqueça de assistir às próximas histórias do nosso canal, porque temos muitas outras narrativas envolvidas esperando por você. Até a próxima!